Instrumentos do painel. Vou falar sobre alguns instrumentos que fazem parte do painel da maioria dos tratores, tá? Tacômetro. Tacômetro é um indicador de rotação, né? Quanto de rotação que está trabalhando o equipamento. Indicador de painel, né? O próprio indicador dele ali. Termômetro, que vai mostrar a temperatura que está no líquido de arrefecimento. Tem alguns outros termômetros em equipamentos que mostram óleo de transmissão, óleo hidráulico também. Orímetro, que é a quantidade de hora trabalhada, quantas horas que o motor esteve em funcionamento. Indicadores de combustível, vai mostrar qual que é o nível de combustível que eu tenho no equipamento. Interruptores de farol de trabalho, dianteiro, traseiro. Então, é um interruptor que vai estar fazendo acionamento de faróis. Chave de luzes, tá? Chave de luz, chave de seta, que é onde eu faço o acionamento dos indicadores laterais, farol dianteiro, alguma coisa do tipo. Chave de contato de partida, chave para pôr o motor em funcionamento. Botão de parada, alguns veículos têm um botão para parada, ou um botão que eu aciono para pôr em neutro ou para pôr o veículo em modo de estacionamento. Indicadores de restrição. São componentes do painel da grande maioria dos equipamentos. Vamos falar sobre dois juntos, tá? O tratômetro. O tratômetro compreende dois instrumentos juntos. Tacômetro indica o número de rotações por minuto, RPM do motor, na escala graduada. Nesse exemplo, de 0 a 25, cada divisão da escala equivale a 100 RPM, tá? Como está marcado no centro dele, tá? E orímetro elétrico. As horas decimais de hora marcada por esse tipo de orímetro corresponde às de um relógio comum, que são, portanto, independentes da variação da rotação de funcionamento do motor, tá? Para cada décimo de hora, equivale a 6 minutos no relógio da gente. Manômetro e luz indicadora de pressão do óleo. A pressão do óleo do motor é indicada por um ponteiro que sobe uma escala de graduação numérica ou escala de faixas ou luz indicativa de pressão, tá? Uma lâmpada piloto, como essa que está no painel aí, que está com a seta mostrando ela, tá? Tem faixa com escala numérica, escala graduada, pode estar mostrando a pressão em número, pode ter uma escala como se fosse uma reguinha, vai mostrando onde que está, ou a lâmpada de pressão mesmo, que é no caso de ter algo irregular. Caso a pressão do óleo abaixe ou aumente, ou acenda a luz indicadora de pressão, está ocorrendo alguma irregularidade no sistema. Devendo o operador da máquina realizar as seguintes operações, tá? Parar e desligar o motor. Verificar o nível do óleo do cárter. Não basta existir óleo no motor, é preciso que haja pressão no sistema. Verificar a ligação do interruptor, chamado cebolinha. Caso haja contato do fio de ligação com alguma parte metálica, o manômetro não acusará a pressão correta. Não tendo esses motivos, avise o responsável pela manutenção, tá? Se é uma concessionária, se é uma oficina interna, eles têm que fazer essa tratativa, tá? Então, eu tenho que verificar esses itens e não identificando nenhum desses itens como uma solução,
acionar a assistência. Indicadores de temperatura. A temperatura da água do motor é indicada por um ponteiro sobre uma escala de graduação ou escala de faixas, tá? Se o termômetro indicar que o motor está quente, ou acima de 95 graus, algo está errado, devendo o operador realizar o seguinte trabalho: parar a máquina, deixar o motor em baixa rotação, a temperatura irá baixar ou aumentar. Desligar o motor. Verifique a causa do aquecimento e avisar o responsável. Jamais remova a tampa do radiador com o motor superaquecido. Espere algum tempo para que o mesmo esfrie. Então, para verificar o nível da água, eu tenho que aguardar um período aí para que o motor esfrie. E a melhor maneira de eu fazer com que o meu motor esfrie é deixando ele em marcha lenta, tá? Sem forçar, estando em marcha lenta com ele parado, a própria hélice vai acabar refrigerando o motor e o líquido de arrefecimento. Luz, amperímetro, luz indicadora de descarga da bateria. Quando o amperímetro indicar faixa negativa ou a lâmpada indicadora de bateria acender, é sinal de que algum problema. Pare a máquina, verifique a causa e avise o responsável. No motor de ciclo Otto, haverá um corte de corrente elétrica, consequentemente sua parada. Então, quando eu tenho uma falha no componente elétrico, que eu tenho um indicador de amperímetro no painel ou a própria lâmpada de bateria, indica que eu vou ter algum problema futuro com a parte de alimentação elétrica, tá? O que a gente comentou lá atrás da importância dessa lampadinha, ok? Indicadores de manutenção do filtro de ar seco ou indicador de restrição. O indicador de manutenção instalado entre o filtro de ar e o coletor da admissão do motor, que tem a finalidade de indicar a necessidade de limpeza do elemento filtrante, principalmente o primário, ou a troca do mesmo, podendo ser mecânico ou elétrico. Eu tenho dois modelos de indicadores mecânicos, que tem uma trava mecânica, uma mola que trava e fica indicando que está com problemas, né? E o elétrico que acende uma lâmpada no painel, que é essa lâmpada que está destacada aí com uma seta, para identificar que tem uma falha no sistema de admissão. Para os indicadores mecânicos, o aviso da necessidade de limpeza do elemento é dado pelo aparecimento de uma faixa vermelha sobre o bulbo transparente. Após a limpeza do elemento principal, primário, não esqueça de desarmar o mecanismo pressionando a trava na parte inferior do indicador. Então, quando eu faço a manutenção no filtro e eu tenho um indicador mecânico, eu tenho que sempre destravar ele. Ele tem uma mola que trava e ele fica aparecendo o indicador em vermelho. Na hora que eu aperto a trava, ele destrava e volta para a faixa de trabalho normal, tá? Então, está indicando que está normal. Daí, a próxima vez que o filtro tiver com passagem de ar insuficiente, ele cria vácuo e trava novamente, tá? Para os indicadores elétricos, o aviso é dado por uma lâmpada piloto, comandada por um indicador, que se acende automaticamente quando for necessária a limpeza do elemento. O funcionamento dos dois é bem parecido. A diferença é que um é mecânico, fica trava lá no próprio carcaça do indicador,
e o outro é uma lâmpada que acende no painel. Então, toda vez que eu ligo para a chave do equipamento, essa lâmpada vai estar acesa e vai ficar acesa durante o funcionamento, tá? Então, ela indica que o equipamento está fazendo vácuo, está fazendo muita força para poder puxar o ar da admissão. Teste do indicador de manutenção do filtro de ar, tá? Um teste simples que pode ser feito, tá? Fecha a entrada de ar ambiente para o motor com uma folha plástica limpa. Funciona o motor em marcha lenta. Observe se aparece a faixa vermelha ou amarela no indicador mecânico, ou se acende a luz no indicador elétrico, tá? Se a faixa vermelha ou amarela aparecer no indicador mecânico ou acender a luz no indicador elétrico, é sinal que o mesmo está bom, tá? Se a faixa vermelha ou amarela não aparecer ou a luz não acender, o indicador pode estar com defeito, nesse caso substituir um indicador, ou pode existir entrada falsa de ar, eliminar entrada falsa de ar. Após o teste do indicador mecânico, não esqueça de desarmar o mesmo mecanismo apertando a parte inferior do indicador, tá? Então, o teste é para entender se estou trabalhando com um equipamento por um período longo, ele não acusou no painel, não acusou no indicador mecânico que eu tenho uma falha no filtro e eu estou com uma perda de potência, eu posso fazer esse teste para ver se tem mesmo uma falha no sistema ou se eu tenho alguma entrada de ar no sistema da admissão, tá? Se eu tiver uma entrada de ar falsa após o indicador ou após o filtro, eu tenho um problema aí que não vai indicar restrição no painel, ou mesmo no indicador mecânico. Outro ponto de observação é a drenagem do depósito de ar do compressor, tá? Tratores agrícolas adaptados para rebocarem carretas ou julietas ou transbordo requerem sistema pneumático para funcionamento dos freios desses equipamentos. É adaptado um manômetro que indica a pressão do ar que existe no reservatório do freio de serviço. A pressão máxima do sistema está limitada em 8 bar, ou seja, 8 kg-força por centímetro quadrado, aproximadamente. No funcionamento do compressor, há admissão de ar no seu interior. Quanto maior for a umidade relativa do ar, maior será a quantidade de água no depósito, sendo necessária a drenagem para evitar falhas no sistema de freio. Então, o movimento de admissão do compressor de ar, como ele pega o ar que a gente respira, o ar atmosférico aí, ele acaba sugando a umidade do ar para dentro do reservatório. Então, essa umidade ela tem que ser drenada diariamente, tá? Tem que fazer essa drenagem diariamente para evitar problemas nos sistemas de freio. Os depósitos de ar comprimido possuem drenos para escoamento de água e óleo acumulados no interior do depósito. Diariamente deve-se fazer a drenagem dos depósitos até a saída de ar livre de água. Então, o ar tem que sair sem água ou sem óleo, tá? Caso saia óleo em excesso junto com a água do depósito, avise o responsável. O que acontece? Pode acontecer de eu estar drenando o reservatório, sai um pouco de água, daí a pouco sai uma água misturada com óleo, fica uma borra branca, uma coisa meio grudenta, significa que eu tenho óleo do motor passando pela galeria do compressor e indo junto com o sistema pneumático do reservatório de ar, tá? Esse óleo com água, ele acaba sendo um fator que interfere diretamente no funcionamento das válvulas pneumáticas, podendo ocasionar falhas no sistema de freio ou até mesmo o travamento dos mesmos. Direção hidráulica.
Durante as manobras e curvas fechadas, não mantenha o volante na posição de batente do eixo dianteiro. Alivie um pouco para evitar sobrecarga no sistema de direção hidrostática. Então, durante as manobras, eu tenho que fazer a manobra evitando de deixar a direção totalmente esterçada, tá? Fica forçando o batente, ela pode estar algum impacto dentro do sistema de caixa de direção, tá? Então, posso ter algum problema aí. Reservatório de óleo da direção hidráulica. Para equipamentos que possuem óleo da direção separado do óleo hidráulico, então eu tenho um reservatório diferente, eu tenho que fazer algumas verificações, tá? Quando a verificação do nível do óleo da direção hidráulica é feita por meio de vareta, o nível correto é, com o motor parado, o nível de óleo deve estar acima da marca superior, máxima da vareta. Com o motor funcionando em marcha lenta, o nível de óleo deve estar entre as marcas máximo e mínimo, tá? Essa é a posição ideal para o nível de óleo de direção hidráulica, tá? Quando a verificação for feita através de bujão, o processo é o seguinte: funciona o motor em marcha lenta, vire as rodas totalmente para a esquerda, remova o bujão, verifique o nível do óleo. Se o óleo não gotejar, verifique abaixo do alojamento do bujão, adicione o óleo hidráulico até que o mesmo comece a gotejar pelo orifício do bujão. Há tratores que o óleo do sistema de direção hidráulica é conjugado com o da caixa de câmbio, transmissões finais, sistema hidráulico e levantamento diferencial e tomada de potência. Então, eu tenho tratores que o óleo é comum para todos esses sistemas. E tenho tratores que esse óleo ele é separado dos demais sistemas. Óleo do diferencial. O nível do óleo diferencial, exemplo do óleo do motor, deve ser observado antes de iniciar o trabalho, com o motor desligado e com o trator em lugar plano. A vareta do nível indica a quantidade de óleo dentro do reservatório do diferencial. Em sua parte inferior existem duas marcas, mínima e máxima. Antes de retirar a vareta, limpe o local com um pano apropriado. Não desloque com o trator se o óleo estiver abaixo da marca mínima, pois haverá deficiência de lubrificação, principalmente em terrenos irregulares. Com o óleo acima da marca superior, haverá vazamento de óleo devido ao aumento de pressão interna no reservatório do diferencial. Então, o nível, a exemplo dos demais sistemas, como motor e hidráulico, ele está sempre entre o mínimo e o máximo, tá? Se o nível estiver acima do máximo, ele pode gerar pressão e dar algum tipo de vazamento. E se ele estiver abaixo do mínimo, pode ter uma lubrificação ineficiente no meu circuito, tá? Nível de óleo hidráulico. Verifique o nível do óleo do sistema hidráulico. Ele deve estar entre as duas marcas existentes no visor, como no exemplo ao lado, tá? Em alguns modelos de trator, a verificação do nível do sistema hidráulico é efetuada através de visor. Esse é um exemplo de um visor de óleo hidráulico, de um trator John Deere. As duas marcas são esses dois risquinhos aí, ó, mínimo e o máximo. E o nível está correto, tá? Está entre o mínimo e o máximo. Não está nem excedendo o máximo e nem abaixo do mínimo. Embreagem. A embreagem é um dispositivo mecânico constituído basicamente de duas peças, o platô e o disco, montados entre o motor e a caixa de mudanças, que seria o câmbio.
que quando acoplada, transmite a rotação do motor à caixa de câmbio, que envia o torque ao diferencial e das rodas para pôr o equipamento em movimento. Ao ser acionado por um rolamento, quando pressionamos o pedal de embreagem, possibilita a troca de marchas e permite o deslocamento do veículo. A embreagem também amortece as vibrações, diminuindo assim os ruídos da caixa de transmissão. A embreagem tem por finalidade interromper o fluxo de força entre o motor e a caixa de mudanças nas trocas de marchas e paradas, transmitir torque quando em marcha e proteger o motor e a transmissão quando houver uma sobrecarga. Possibilitar arrancadas suaves. Essas são as funções da embreagem, independente do veículo que a gente está, tá? Trator, caminhão, carro, tá? Essa é a função dela. O que fazer para melhor utilizar a embreagem do trator? Existem situações que originam problemas na embreagem, devido ao seu uso inadequado. Veja as dicas que ajudarão a melhorar a utilização e a vida útil da embreagem. Dica 1. Utilize o pedal da embreagem somente no momento de troca de marcha. Quando o operador do trator descansa o pé sobre o pedal da embreagem, provoca um aquecimento do sistema e é um desgaste prematuro de componentes, tá? Se o operador deixar o pé descansando sobre o pedal da embreagem, ele pode criar algumas falhas precoces que não era para acontecer, tá? Um exemplo é o desgaste da próprio disco e platô, ou podendo até causar problemas maiores, como desgaste de anéis de encosto que ficam dentro do bloco do motor, tendo assim que mexer, abrir o motor do equipamento devido a esse descanso do pé no pedal da embreagem. Tá? Dica 2. Nunca segure o trator numa rampa utilizando a embreagem com freio. Esse hábito pode causar desgaste excessivo no disco. Nessas duas situações, utilize sempre o freio do trator, tá? Eu vou fazer uma rampa e eu vou ficar segurando no pedal da embreagem, tá? A rampa, quando eu fico segurando o trator no pedal da embreagem, eu acelero bruscamente o desgaste do disco, tá? E quando eu vou fazer alguma frenagem ou parar, o ideal é usar o freio, não utilizar a embreagem, né? Eu posso, com essas atitudes, eu posso acelerar demais o desgaste do disco e do platô. Dica número 3. Não ultrapasse a capacidade de carga especificada pelo fabricante do trator, pois isso afetará o funcionamento da embreagem e diminuirá a vida útil da mesma. O fabricante, ele limita o trator, a capacidade máxima de carga dele. Então, quando ele está dimensionando a embreagem, a transmissão, ele tem o limite de carga que o equipamento vai suportar. Quando eu excedo esse limite de carga, eu acabo criando problemas para o meu equipamento, tá? E quem vai sofrer primeiro, componente que vai sofrer esse desgaste, vai ser a embreagem, tá? O quarto item, não acione ou desacione bruscamente a embreagem para aumentar o toque ou alterar a embreagem, a rotação do motor quando se encontra numa velocidade compatível, tá? Então, tem que evitar ficar acionando e desacionando bruscamente ou dando toque para mudar a rotação do motor quando está em velocidade de trabalho, tá? 5. O quinto. Evite arrancadas bruscas ao efetuar a troca de marcha. Então, quando eu troco a marcha,
eu tenho que derrubar a rotação do meu equipamento e subir ela gradual, tá? Se eu tirar o pé da embreagem e dar uma acelerada muito rápida, eu posso estar acelerando o desgaste pelo movimento de acoplamento e desacoplamento do disco. Sexto, nunca saia com o trator em marcha não compatível com a operação que está sendo executada. Então, eu tenho a opção no trator de colocar uma marcha ideal para cada operação. E quando eu saio com uma marcha incompatível, eu tenho que ficar trocando. Se for um equipamento de penetração, de profundidade, eu posso, na mudança de marcha, danificar a embreagem, tá? Evite reduções bruscas de velocidade, freando ou desacelerando subitamente o motor. Então, quando eu acelero rapidamente ou desacelero rapidamente com a embreagem acoplada, toda essa carga da aceleração e desaceleração, ela vai direto para o disco da embreagem. Se não for dessa forma, a embreagem trabalha parcialmente devido ao excesso de patinagem, ocasionando desgastes prematuros nos discos de fricção, na placa de pressão, no volante do motor. Quebra do rolamento, perda de pressão das molas do platô, além de provocar uma folga axial na árvore de manivelas, no virabrequim. Verifique o nível do fluido da embreagem. O nível é gravado no reservatório, sempre entre o nível máximo e o nível mínimo. A embreagem é um equipamento localizado entre o motor e a caixa de câmbio, sendo responsável por transmitir a força produzida pelo motor para a caixa de câmbio e desta para os demais componentes do sistema de transmissão. Antes de falarmos da embreagem propriamente dita, precisamos abordar alguns conceitos físicos que ajudam a explicar os princípios do seu funcionamento, que na verdade é muito simples. Vamos falar de atrito. Toda vez que um corpo desliza ou tenta deslizar sobre outro, surge uma força chamada atrito, que tenta impedir este movimento. Quanto maior a compressão de um corpo sobre outro, maior será o esforço para vencer a força de atrito. Além do atrito, a embreagem trabalha em função de outras forças, como a exercida pela mola membrana sobre a placa de pressão e o torque gerado pelo motor para transmitir o movimento de rotação à transmissão. A embreagem é composta de 3 partes básicas: o rolamento da embreagem, o platô e o disco. O platô é constituído pela carcaça da embreagem, pela placa de pressão e pela mola membrana. A embreagem tem também a importante função de filtrar as vibrações torsionais geradas pelo motor, minimizando os ruídos e desgastes dos componentes da transmissão.
Conheça agora o funcionamento da embreagem. Quando acionamos o pedal da embreagem, o fluido no interior do circuito hidráulico pressiona o êmbolo do servo da embreagem, ou cilindro auxiliar. A haste externa aciona a alavanca e o garfo de embreagem simultaneamente. O garfo puxa o mancal da embreagem contra a mola membrana, que atua como uma alavanca, retirando a pressão do disco e afastando a placa de pressão do volante. Isso resulta no desacoplamento do disco de embreagem com o volante. Desta forma, cessa a transmissão de torque para a caixa de câmbio através do eixo piloto. Mostramos todo esse processo em câmera lenta, mas este procedimento demora menos de 1 segundo, sendo repetido milhares de vezes durante o trabalho do motorista. Portanto, vamos reprisar os conceitos. O platô é fixado diretamente ao volante do motor e o disco fixado sobre o eixo piloto da transmissão. O eixo piloto possui estrias para fixar o disco e a sua extremidade apoia-se sobre o rolamento fixado na parte interna do volante. Após o desacoplamento do disco e da placa de pressão, quando se pisa no pedal da embreagem, o volante continua girando por ser solidário ao virabrequim do motor. O platô também gira por estar preso ao volante. Enquanto isso, o disco desacelera e para. O eixo piloto também para por estar solidário ao disco, interrompendo a transmissão de movimento para a caixa de câmbio. Após a gente ver sobre a embreagem, vamos ver um pouco sobre pneu e lastração, tá? A correta lastração é muito importante para melhor utilizar o trator. Dependendo do tipo de carga e do tipo de terreno que o trator está operando, e que se determina o tipo de quantidade de lastro a ser colocado. A eficiência da tração pode ser aumentada colocando-se ou tirando peso, obedecendo aos limites máximos de carga e pressão especificados para cada medida de pneu. Pneus com lastro insuficiente patinam facilmente, determinando perda de velocidade, desgaste rápido da banda de rodagem, consumo excessivo de combustível. O lastro excessivo aumenta a compactação do solo e resistência ao rolamento das rodas. Pneus com correta lastração, eles têm uma aderência diferente em cada superfície, tá? De 5 a 7% em superfícies asfaltada ou concreto, de 7 a 12% em terrenos duros, de 10 a 15% em terrenos firmes, porém macios, de 13 a 18% em terrenos soltos, arenosos ou lamacentos. A pressão dos pneus também afeta a tração. Deve-se obedecer os limites estipulados pelo fabricante, regularmente conferir a calibração. Também é importante verificar visualmente o estado dos pneus. Então, essa é uma coisa que tem que ser feito diariamente, tá? Verificação de estados e a calibração, conferência e calibração é sempre recomendado fazer semanalmente ou sempre que tiver algo visualmente diferente. De uma forma simplificada, o operador do trator poderá identificar se o deslizamento está sendo satisfatório observando as marcas deixadas no solo, conforme exemplos a seguir. A lastração e o deslizamento estarão corretos
quando o centro houver sinais de deslizamento e as marcas das bordas externas estiverem bem definidas. Marcas no solo pouco definidas indicam deslizamento excessivo. Nesse caso, deve-se aumentar a quantidade de lastro no trator. Com lastro insuficiente, tem-se maior patinamento, menor eficiência de tração, maior consumo de combustível e desgaste prematuro dos pneus. As marcas no solo claramente definidas indicam deslizamento reduzido. Nesse caso, deve-se diminuir a quantidade de lastro. Quando o lastro está em excesso, a patinagem é baixa. O pneu não utiliza toda a força de tração disponível, trabalha de forma ineficiente, aumentam a compactação do solo e a resistência ao rolamento, criando maiores solicitações no pneu e nos componentes mecânicos do trator. Então, o operador ele consegue visualmente no campo identificar se a lastração está correta ou não. Tá? Durante a operação, se ele descer e olhar no rastro do pneu deixado no chão, eles têm que estar com essa aparência do primeiro quadro aí, tá? O encontro entre as pontas das garras não bem definido, mas as laterais definidas, tá? As laterais das garras aparecendo, a área de contato delas no solo aparecendo bem definida. Isso aí significa que a lastração do pneu, do equipamento está correta, tá?